Um pé que está presente na maioria das propriedades rurais aqui do estado. São desses grãos que vem o sustento de famílias como a do Gleison, que depois de crescer acompanhando o pai na lavoura, decidiu se formar na área. Todas as tecnologias, as técnicas aprendidas aqui, a gente leva para a família, para a propriedade, tanto na propriedade familiar, lá em Nova Venécia, quanto para os próprios vizinhos, conhecidos, né, que pedem alguma dúvida, algum questionamento para a gente, que a gente tenta estar levando esse conhecimento para os outros também. Hoje ele está cursando o doutorado estudando o impacto do sombreamento no cultivo do café. Estudos como o dele ajudam a impulsionar essa cultura que vem batendo recordes de exportação ao longo dos últimos anos. Mas mesmo com esses bons resultados, alguns pesquisadores, como o Fábio, acreditam que a cafeicultura capixaba pode ir muito além. A variedade do conilon bicudo, por exemplo, é uma opção para aumentar a produtividade. A produtividade dele foi extraordinária, inclusive foi um pouco superior a um clone muito conhecido aqui no Espírito Santo, que é o A1. Então é um material muito bom, uma produção realmente extraordinária, uma planta que não tomba, você pode observar que é uma planta de galho grosso, então assim, é uma planta vigorosa e que foi uma produtividade extraordinária. Já em outro estudo, o tipo Guarani apresentou altos percentuais de cafeína, um diferencial que tem chamado a atenção da indústria. No passado, quando nós registramos essa cultivar com alto teor de cafeína, algumas empresas até nos procuraram. Ah, você tem 500 sacas? Eu disse, não, é estudo inicial, a gente, então mostrou interesse. Mais recentemente, outra empresa aqui do Espírito Santo, uma empresa pequena que torra café com conilon de qualidade, nos procurou e nós disponibilizamos os brotos. Eles vieram aqui, tiraram, acho que fizeram umas 200 mudas de café, isso há um ano atrás, então provavelmente, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, essa empresa, capixaba, de repente está lançando um produto com conilon com alto teor de cafeína. Apesar das análises feitas por esses profissionais, a maioria dessas variedades são descobertas no campo pelos produtores. São eles que, em vez de plantarem apenas mudas de estaca que dão origem a plantas idênticas, plantam também sementes que fazem surgir pés com características diferentes da planta-mãe. O agricultor faz uma lavourinha de semente, ele pega a semente das melhores plantas e faz um pedacinho. E aí, naquele pedacinho, ele observa quais são as plantas que se destacam em vigor, em arquitetura, em tamanho de grão e, logicamente, o principal, na produtividade. Essa é a fazenda experimental da UFES aqui no campus de São Mateus, onde eles mantêm esse banco de germoplasmas, que é basicamente um acervo a céu aberto com mais de 50 tipos diferentes de café. Depois que os produtores descobrem por conta própria esses novos clones através das lavouras de sementes, isso chega ao conhecimento da universidade, que passa a estudar todas as características dessas novas plantas para confirmar a viabilidade do cultivo. Mas e se eu te disser que esses estudos não se preocupam só em aumentar a produtividade? Afinal, os atrativos do pé de café não estão só no fruto. Quem nunca passou por uma lavoura florida e parou para observar esse espetáculo da natureza? Foi daí que surgiu a ideia de estudar também o potencial econômico da flor. É comum as pessoas, dono de casa ou empresário, qualquer pessoa passar próximo a uma lavoura de café e sentir aquele aroma, Nossa, que cheiro bom, doce. Mas o café quando ele flora. E aí, apesar de nós no Brasil não termos a tradição de chá, mas eventualmente as pessoas tomam chá, um chá caseiro, mas a gente não tem o hábito de consumir chá como, por exemplo, os chineses. E aí, essa equipe que a gente fez a caracterização do grão lá do Rio de Janeiro, eles também já tinham alguns estudos com chá de flor de café arábica. E aí nós propomos o desafio, vamos ver se a flor do conilon também é boa para chá. Isso mesmo, chá da flor de café. Os estudos ainda estão no início, mas o Fábio já enxerga um nicho de mercado artesanal que pode se beneficiar com essa novidade. Mandamos para o Rio de Janeiro, para a Federal do Rio de Janeiro. E lá foi feita prova de xícara, de chá, com pessoas. Foi feita análise de laboratório na parte de voláteis, que são os aromas que exalam o cheiro, o sabor. E identificou que realmente a flor de café vai produzir um bom chá. Então mostrou que há um grande potencial, ou seja, o produto é bom. Qual o custo de você sair colhendo flores de café? Então, tudo isso é um desafio, uma vez que é tudo novo, a gente ainda não tem um mercado sólido de produção de chá, pelo menos que eu conheça,
mas que tem potencial.